Eu sempre vou manter gravadas as aulas para jogar lá no Class para vocês. Então, por conta dos nossos encontros, como eles serão de uma média de 1 hora e pouco, 11 encontros não somam 24 horas, tá? Então, por conta disso, nós teremos algumas atividades dentro do Class para complementar essa carga horária, tá? Então, sempre eu vou dar uma aula e lá no Class eu coloco uma atividade, aquela atividade que vai complementar a carga horária, entende? Porque a gente vai se encontrar mais ou menos umas 12, 13 horas, né? E as outras 10 a gente vai fazer como se fosse EAD, que daí eu vou postar algumas atividades no Class, tá? Peço para vocês entrarem no Class, vou compartilhar minha tela para mostrar como que está o Class, tá? O Class, eu estou usando o mesmo do primeiro semestre, que daí vocês não, alguns de vocês não participaram comigo, mas vocês, todo mundo vai acompanhar do segundo semestre para cima, tá? Que daí eu coloquei esse segundo semestre aqui para poder separar. Daí aqui vai ter os documentos gerais, o caderno do cursista, que fala essa questão sobre como é 100%, né? Então, vocês devem fazer as atividades no Class e devem participar das aulas para dar as 24 horas para receber certificação, tá? E aqui tem o cronograma, que a gente... Ixi, o meu não está clicando. Que a gente vai... eu vou tentar acompanhá-lo. Muitas vezes dá certo de acompanhar, muitas vezes não. Ó, o cronograma aqui. Às vezes eu consigo juntar aulas, sabe, para dar o encontro, e às vezes não. Então, a gente vai procurar acompanhar isso aqui, tá? Eu vou precisar atualizar esse cronograma, porque dia 15 é feriado aqui, na próxima semana. Então, a gente não vai ter encontro semana que vem, tá bom? Então, a gente vai se encontrar só dia 22, com a aula 17, tá? Então, eu vou trocar aqui depois para vocês, que esse aqui precisa atualizar, e depois eu vou colocar o que a gente vai trabalhar hoje aqui, tá? Tudo que eu for mostrando para vocês, alguns códigos que eu crio, que não tem nas aulas, eu coloco esses códigos aqui para vocês testarem com a molecada de vocês também. Belezinha? Deixa eu fechar isso aqui para parar o barulho. Dúvida, gente? Podemos começar? Ops, ó, o que eu digitei? As aulas que nós vamos trabalhar hoje vai ser as aulas 14 e 16, tá? Que eu trabalho essa parte do ensino médio. Então, a aula 14, que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, seria o inventário, que é ver o que tem no kit. Como a gente já está no segundo semestre, tá? O interessante agora é a gente organizar esse material para ver como que estão a qualidade deles, se eles estão funcionando, se tem uma quantidade boa para a gente trabalhar com a nossa molecada, tá? Porque daí vocês podem ir ticando aqui, né? O que tem, o que não tem, o que está faltando, para vocês entrarem em contato com a direção de vocês, tá? Porque existe um dinheiro que, se eu não me engano, o nome é PDDE, o PDDE, é PDDE o quê? Interativo? PDDE interativo, e nesse PDDE vem uma grana que a escola pode comprar coisas. E a secretaria colocou o nome desses equipamentos aqui do kit de robótica, tá? Então, se precisar comprar uma barra gráfica de LED de 10 segmentos, está lá que pode, entendeu? Com aquele dinheiro. Pode usar aquele recurso para fazer essa compra. Então, é interessante a gente pegar os kits agora nesse segundo semestre, ver o que tem, o que está faltando, o que está funcionando, tá? E pedir para a direção a troca ou a compra de mais componentes, principalmente LEDzinho que a gente vai perdendo, eles vão queimando, a gente vai estragando mesmo ao longo do uso, né? E a questão daquelas
Resistores a gente perde bastante também, né? Porque eles são muito pequenos, daí a molecada cai no chão, a gente não enxerga. Então, algumas coisas, né? Alguns itens, seria interessante vocês usar essa aula 14, imprimir essas páginas, né? E ir ticando para poder fazer esse inventário, tá? A gente sempre faz no começo do ano e sempre faz no segundo semestre. Vem aqui ver o Paulo. O Fabinho quer te ver, Paulo. Ó, microfone. E aí, fala, Fabinho, de boa? tudo bom, pessoal? Tudo bom? Opa, Show, aproveitando o joia. aí. Tem que se aperfeiçoar, né? Sempre. Pode tirar o rim dela. O Rodrigo ali. Beleza? Tudo tranquilo? Pessoal, bom curso para vocês. Até mais. Valeu. Se ele não participar de uma formação minha, ele morre. Então, seria legal pegar a aula 14 para a gente inventariar, tá? Começo de ano e meio de ano, tá? Porque a gente vai assumindo as aulas no começo do ano, a gente não sabe como está o material, né? Ainda mais se a gente pega uma aula, uma escola nova. E no meio do ano também para a gente organizar por conta do uso que a gente já fez com a molecada, tá bom? Então, agora nós vamos mexer com... Eu vou pular esse teclado porque eu quero trabalhar com os servos antes de trabalhar com a fechadura, tá? Então, eu vou trabalhar com os servos com vocês, tá? Os servos motores. Deixa eu deixar só... essa aula, a aula 16, que eu quero trabalhar com vocês. E nós vamos trabalhar... Eu não estou compartilhando, né? Vocês têm que me avisar, porque vou começar a compartilhar agora. Aqui. Vai ser a aula 16, tá, gente? Eu sempre uso as aulas do portal, mas são as mesmas aulas que está no RCO de vocês, tá? A minha intenção é trabalhar primeiro, trabalhar na semana as aulas que vocês vão trabalhar na próxima, tá? Porque eu não sei, algumas turmas ficam no mesmo ritmo. Então, seria legal vocês verem o material antes de trabalhar com a molecada. Então, o servo... Deixa eu ver se eu consigo ajeitar aqui. Ó, nos kits vão ter dois tipos de servos, tá? Vai ter um com uma sigla que é SG90 e um que é MG90, tá? Então, esse aqui é o MG, ó, tá? Ele é fumê e o outro ele vai ser azulzinho. Esse fumezinho, ele acaba sendo mais resistente porque todas as engrenagens que tem lá dentro, o potenciômetro, são de metal, tá? Não é de plástico. O azulzinho, que é o outro, que é o nome SG90, ele tem toda a engrenagem de plástico. Então, acaba sendo menos resistente, tá? Acaba estragando com mais facilidade, tá? Esses aqui é o que acaba resistindo mais. Eu acho que, para quem tem o kit 2023, veio esse servo aqui, tá? E 2021 veio aquele servo que é essa capinha aqui, ela é azul, tá? Então, esse nosso acaba sendo mais resistente. Numa pesquisa minha, eu descobri que ele carrega, né? Ele suporta 850 gramas. Então, quase 1 quilo. Achei legal. Eu enchi minha garrafa de água, né? Enchi a garrafinha com água e ele foi suspendendo a garrafa, então achei bem bacana. Então, ele aguenta, ele é forte, tá? Nós temos várias ponteirinhas. Eu vou tirar só para poder mostrar na câmera, porque a câmera não mostra. Porque ele é preto, né? Ele vem com umas ponteirinhas que depende do objetivo. Nós fizemos essa eu não tinha papel da minha. A gente vai utilizando elas, ó. Começou a fazer lá, e ela disse que tá dando super certo. Tenho essa e tenho essa, tá? Que é tudo presa com um parafusinho.
tá? Que a gente coloca para poder enxergar o movimento que ele está fazendo, ou quando a gente prende em algo, né, para poder se movimentar. Nós vamos usar muitos, obrigada. Nós vamos usar muitos desses servos no braço robótico, tá? Então, por isso que eu vou trabalhar com vocês agora a questão deles. Professora, o parafuso que você usa para prender é o menor que tem, né? O mais, como é que se diz? É curto, né? Ele vem dentro do saquinho, mas é porque tem outros ganchinhos que dá para usar o outro também. É que depende o projeto. Tem projeto que você vai precisar usar o maiorzinho, mas o nosso aqui tá o menorzinho mesmo. E eu acho que eu aprendi do lado errado. Eu já deixei tudo pronto para a aula, porque até achar o grau, né, a gente apanha um pouco disso aqui, tá? Isso que eu ia falar, pro braço robótico tem que quebrar a cabeça. Porque às vezes você vai movimentar, vai montar tudo, aí é a hora de movimentar o servo, o fim de curso estava na posição errada, aí vai ter que desmontar A primeira um monte coisa de que a gente vai ter que fazer vai ser o servo. Depois a gente monta. Porque isso aqui faz a gente apanhar um monte. O braço, gente, eu levei uma semana montando sozinha, tá? Na paz do meu trabalho, sem aluno. Agora, imagina vocês com 30 alunos dentro da sala, eu não sei quanto tempo vocês vão levar. Mas daí tem a expertise da molecada também, que vai ajudar bastante, né? Porque sozinha eu levei uma semana montando e desmontando, e ajustar o sensor primeiro é o truque. Mas eu demorei para descobrir esse truque, tá? A gente só aprende com os erros, né? Aqui na aula tem um desenho que é como o servo. E é servo, tá, gente? Não é servo de animal, é servo de serviço, de servir. Aqui mostra como que ele funciona por dentro. O que eu falei que tem a caixinha azul, a engrenagem é de plástico, tá vendo? Tem as engrenagens aqui, e aqui dentro, onde tem esse eixo de saída aqui, tem o potenciômetro, tá? Que conforme, como ele já foi todo equipado, tem um motorzinho, conforme ele dá mais ou menos energia, tem o movimento do bracinho nesse eixo de saída, tá? Então, se esse aqui é transparente, mas tem um adesivo, não dá para ver perfeito. Mas se olhar com bastante cuidado, você consegue enxergar tanto as engrenagens quanto uma plaquinha que é o circuito que está embaixo. No vídeo, eu acho que não, eu não consigo mostrar. Dá para enxergar 3 pontos aqui embaixo, ó, que é esse lance da plaquinha que eu estou falando. Daí aqui dentro a gente consegue... É que aqui na câmera não dá. É que dá para ver as engrenagens, até o pino de saída que é aqui em cima, que é girado pelo potenciômetro e com o motorzinho, tá? Então, esses são os equipamentos que a gente vai fazer uma brincadeira hoje. Eu sempre mostro como montar com o Tinkercad, tá? Por quê? Gente, tem alguém que não conhece Tinkercad? Que nunca usou? Quer que eu explique um pouquinho por cima o que é? Tá bom. Eu posso seguir? Pelo silêncio, eu deduzo que todo mundo já usa, tá? Então, aqui, gente, o bom de fazer por aqui é que a gente faz protótipos, né? A gente vai ensaiando coisas, a gente testa para ver se dá certo, se não dá. E é um jeito fácil também de trabalhar com a molecada, principalmente se você tem um Educatron na sala, tá? Porque daí você abre o seu Tinkercad para a molecada e vai aqui em criar um circuito. Daí, como eles vão estar sentadinhos na mesa, em grupos, eles vão estar com a caixa de material na mão, certo? Daí vocês vão falar, gente, pega uma plaquinha de protoboard.
tá? Se eles não sabem o que é ainda, com o desenho eles conseguem identificar o que é, tá? Daí vocês vão e falam, pega uma placa de Arduino e traz o Arduino também. Daí você vai falando para eles o que eles vão pegar para você. Daí vamos pegar um microservo aqui e vamos montar esse bonitinho que daí a gente mostra virtualmente como monta, para que quando você for para a parte física, seja mais fácil para eles, tá? E aqui no Tinkercad também, eu gosto de trabalhar com blocos e com texto, porque os blocos fica mais fácil para os alunos realizar o que está acontecendo, né? E daí ele já cria um código de texto que fica fácil para a gente copiar e levar para o Arduino IDE. Beleza? Pode falar, Paulo. Fica bem mais fácil quando usa o M-Block, e já tem a experiência lá do Scratch, de pensamento computacional, então já tenta interligar mais ou menos o conteúdo. E eles realizam mais fácil na cabeça, é mais fácil eles entender o que está escrito no código, porque principalmente em português, do que o texto, né? Porque o texto em si, como já a maioria é escrito em inglês, dá mais trabalho. Tem toda a sintaxe. O William falando do Walkie, né? Eu não usei ele ainda, tá? Mas me disseram ser melhor que o Tinkercad. Mas o Tinkercad, por eu poder trabalhar com blocos e textos, eu acho mais fácil. Então, o outro lá, o legal dele é o quê? Que tem alguns componentes que no Tinkercad não tem. Então, igual, tipo, lá o display OLCD ali, o OLED, na verdade. Não tem mais nenhum, componentes. o outro já tem. Mas daí eu não sei se eu consigo fazer blocos e ele gerar texto. Gera? Oi. Se não me engano, gera sim. O William, ele gera? Eu testei só com o código mesmo, sabe? Ali a gente tá fazendo... Ele abre as bibliotecas, né? Aham. Ele fica parecido com a interface do Arduino. E aí tem um maisinho para procurar os componentes. Parece mais componentes. Acho que é legal para trabalhar complementando, né? Então, o que não tem no Tinkercad, você... Tem no outro. Achei legal. É o que me disseram mesmo, que vai ter mais componentes. Tá? Essa plaquinha a gente não vai usar, só trouxe para vocês como exemplo. Aqui, é onde a gente vai ligar os jumpers, né? Que são os cabos. Então, aqui vai ser o negativo, que a gente usa o GND. Aqui a gente vai ligar no positivo, que vai ser os 5 volts. E aqui a gente vai ligar em uma das portas digitais. Beleza? Então, é só clicando e puxando, daí você faz aquela firula para ficar bem bonito, né? Aqui a gente muda de cor, Ou você pode ligar direto, muda de cor também, tá? Então, tem uns projetinhos que a gente faz com todo o cuidado do mundo, fica bem bonito. E esse eu vou pôr com uma outra cor, tá? Porque daí é a cor que tem nos cabinhos dele, que vai ser o marrom, o vermelho e o laranja, tá? Por isso, aqui, então, vou pôr marrom em vez de preto. Que daí a gente usa o mesmas cores dele ali. Beleza? Daí aqui que eu falo que eu acho bacana de trabalhar. Ops. Vou puxar tudo para cá. E vou fazer aqui, bloco texto, tá vendo? Eu gosto de trabalhar essa parte aqui. Deixa eu puxar um pouquinho. Se eu tenho sugestão de roteiro, Deixa eu fazer esse zoom aqui que vai... Eu apago isso aqui, Daí essa é a base do código, tá? Que fica um lance bem tranquilo. Então, aqui já tem, girar o servo, tá vendo? E aqui dentro eu coloco o meu pino, que é o 6. Então, vou colocar para ele girar 180. Vou pedir para ele esperar uns 2 segundos. Você falou que né? E vou pedir para ele girar novamente o pino 6 para 0. Então, ele vai e volta. Tá? 2 segundinhos. E conforme eu vou pondo os blocos, vai acontecendo aqui,
tá? Então, se eu copiar esse texto e jogar no Arduino IDE, ele vai funcionar, se funcionar aqui, tá? Então, vou colocar aqui para sempre, para ele não repetir só uma vez, fazer mais que uma vez, né? E a gente pode iniciar a simulação. Beleza. Tá bom, obrigadão. E, ó, aqui rodou, mas aqui não. Qual é o bug, gente? Vou até abrir um aqui. Cadê o meu? Que aula... É essa, né? Não. Aula 16, servo motor. Ó o código. Ah, pode ser isso. Não, mas está numa PWM também. Porque aqui na hora que inicia a simulação, ó. Pode mesmo. Funcionou. Deixa eu diminuir o zoom aqui. Aí, ó. Inicia a simulação. 180. Então, se funciona aqui, você pode levar para o Arduino IDE e testar. Vou fazer isso. Vou pegar o mesmo modelo, tá? Ó, vou pegar esse código aqui, vou copiar ele e vou jogar para o meu Arduino IDE, que é aqui. Vou abrir um novo esboço. Ah, ali já estava limpo, mas... E vou colar ele aqui, ó. Tá? E agora, na hora de montar... eu tenho que cuidar com os pinos que eu engatei lá. Então, vou pôr esse vermelho no meio por conta da cor dele. Vou colocar o roxo como o sinal. Ixi, tá tão molinho esse aqui. Sei não se vai dar contato, hein? Beleza, então o preto, GND. O vermelho, 5 volts. Tá muito molinho, ó, acho que não vai dar bom, não. Vou trocar esse pino. Vou pôr laranja. Tá, o laranja no 5 volts e esse no pino 9, porque lá no código tá 9. Beleza? Só conectei aqui, ó. Mais nada, tá? Agora, cabinho do Arduino. Pra gente levar esse código para dentro da placa. Ah, é que o meu já tá até funcionando já. Ó, então aqui a gente seleciona a placa, a minha porta é a 3, tá? Eu deixo aqui na porta 3. O servo eu coloquei no 9 mesmo, então vou deixar, não vou mexer nada aqui. E vou levar o código para dentro da placa do Arduino. Aqui aparece envio concluído, ó. E se eu falar para vocês que ele não fungou... 1, 2, 3, tá certo aqui. É esses que eu tô falando que tá molinho demais, ó. GND tá ali, esse tá aqui. Eu vou trocar esse preto. Vou pegar uma cor mais escura só para vocês. Ai, gente, tá? Eu coloquei no pino errado. Meu Deus, cega é outra coisa. Deixa eu ver aqui de novo.
O laranja é nos 5 volts. 1, 2, 3, 4. O roxo tá certo. E o azul que vai ser no GND. Mas tá tão molinho também. Um, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora tá no cabo certo. Mas não fungou. Deixa eu ver se precisa de mais energia. Também não. Aí. Eu relei, ele tocou. Com certeza é curtinho. Deixa eu começar de novo. Vamos aqui. Vou colocar o preto no GND. Tá muito molinho. Aqui no GND, beleza. Agora o branco, eu vou pôr no vermelho, que vai ser os 5 volts. E aqui... Vou ter que ligar para ele. E é o sinalzinho laranja, que é o sinal na porta 9. É, porta 9, ó. 8, 9, que eu coloquei aqui o amarelo. Vamos ver se rola. Ou eu peguei o motor estragado, né? Ó. Aí agora tá girando. Vou deixar de lado, para não sei se qual que lado é melhor. Daí ele espera 2 segundos e gira. Tá? É o mesmo código que a gente fez com o bloco no Tinkercad. Esse tipo de movimento a gente consegue fazer naquele OQI lá? Como que chama? Como que fala? Deixa eu ler o nome. O OQI mesmo. Dá para fazer esse tipo de movimento lá? Pegar o código de lá e trazer para o Arduino IDE também? Então ajuda. Na verdade, aquele lá, a única dificuldade para trabalhar com aluno é o quê? É que ali, às vezes, você vai apoiar um código, vai montar os blocos, e aí a gente tem que adicionar as bibliotecas. Agora, eu entrei essa semana, ele é até uma atualizada. Agora, geralmente, dependendo do que você vai trabalhar, ele já dá a sugestão, ó, tem que adicionar as bibliotecas. Você quer adicionar? Você aperta assim e ele instala sozinho. Daí Mas tem biblioteca que você tem que ir manual. Aí você vai lá aparece o botãozinho, gerenciamento de biblioteca, e você tem que achar o nome. Às vezes o nome é um pouquinho, às vezes aqui você tá no código é um pouquinho diferente, mas é só esse cuidado a mais com biblioteca que tem que ter. Que tem que vigiar, né? Mas, ó, uma coisa que tem aqui no Tinkercad que eu acho legal, que é a sala de aula, tá? Essas classes aqui. Como a gente precisa de recursos para estar avaliando essa molecada, porque todo componente de robótica, seja ele contraturno ou a disciplina em si, tem que ter notas, né? Não é só presença. Então, um jeito de avaliar é criar uma turma aqui. Quando a gente cria turma aqui, a gente pode dar um desafio para eles criarem no Tinkercad, e daqui a gente consegue visualizar todos os alunos. A gente não precisa ficar pedindo para que ele envie para a gente. Vou criar com vocês uma turma. Ó, módulo 2, tá? 2024, segundo semestre. Aqui vou colocar vocês como universitários e robótica, tá? Limita os projetos que os estudantes podem visualizar, remove a capacidade, pode deixar desligado, isso aqui não tem problema. E criar aula. Daí, ó, você pode compartilhar o link da aula com a molecada, que é esse código aqui. Vou copiar o link e vou pôr aí no chat para vocês. Quem puder entrar, entre para eu poder mostrar para vocês como que vocês vão ver
os alunos, tá? Porque aqui, ó, aparece zeradas atividades, tá? Aqui tem alguns testes que dá para jogar com a molecada, para a molecada fazer, tá bom? Vocês recebem notificações se os alunos fez ou não. Ó, o nome do Paulo aqui já. E dá para adicionar mais professores, principalmente se vocês trabalham com mais professores de robótica, sabe? Trocar figurinha. Então, nessa aula aqui, ó, o Paulo entrou. Quando eu clico aqui, eu consigo ver os projetos do Paulo. Esse é o projeto de 3D que ele tem. Aqui vai ser os circuitos. Daí eu peço para que ele coloque o nome da atividade aquele dia, sabe? Aula, sei lá, aula 10, circuito de acender 5 LEDs, tá? Que daí você vai olhar, você vai saber para poder avaliar. Daí você consegue entrar em todos os seus alunos e ver, aqui tem a Júlia, ó, o que ela já desenvolveu, tá? Daí, na hora de avaliar, vocês pedem, né, atividade avaliativa da aula 5, sei lá, pedem para eles darem nomes aqui, que daí você consegue ter um material, um meio para poder avaliar essa molecada. É bem legal ter essas turmas criadas aqui, tá? Eu trabalhei ano passado, eu tinha robótica, mas era eletiva, aí eu trabalhava dessa forma. Aí eu criava, tipo, pré-modelo para eles, e eles iam complementando daí. Isso, é que daí você pode usar esses projetinhos aqui, ó, né, para eles dar como teste, sabe? A partir disso, cria aquilo. Dá para fazer Criar isso. desafio, monta a ligação errada, identifique o erro e corrija. Isso, tem bastante coisa para fazer aqui que é bem bacana. Pode falar, William. Oi, então com o médio eu faço assim as atividades avaliativas. Então primeiro eu peço para eles montarem, né, no Tinkercad, olhando o material do PDF ali, né, da Robótica Paraná. Sim. Aí ali já verifico, daí eles conseguem, eles têm muita dúvida na orientação do dispositivo, né, que tem no PDF, tá uma orientação LED, na outra, né, mas ali no físico você tem que montar diferente, né? Isso. E aí eles conseguem identificar, aí eles pegam o código lá do PDF, inserem ali, e daí depois eles montam. Daí, assim, é legal quando é projeto muito fácil de montar, né? Eles fazem muito rápido e você tem as duas aulas, né? Então... Consegue, é bem dá uma isso. acelerada. E tem coisas também que fica mais fácil depois que a gente monta aqui. Porque daí você já pegou as peças, você já montou ali, funcionou, então parece que fica mais fácil de enxergar na cabeça como funciona, porque a molecada tem uma aprendizagem um pouco mais concreta, né? Do que aqueles pensamentos lógicos. Então, eu acho que quando a gente dá uma trabalhada aqui antecipadamente, eu acho que funciona legal. Na verdade, eles perdem até o medo de fazer a montagem. Quem sabe, opa, eu posso emular ali, não vai danificar nada. Isso. Tem isso também. Mas, assim, é que muitos têm medo que pega fogo, né? Eu estava montando... Tem uma aula mais para frente que eu estava preparando para vocês, que eu estava assistindo um tutorial e tal, e no tutorial fala, se você não domina a parte elétrica, não mexa, porque você pode levar choque. Eu falei, se fosse por esse tutorial, eu nem ia dar continuidade, porque eu não entendo nada, eu vou fuçando e vai dando certo. Outra coisa legal que tem para fazer é trabalhar com potenciômetro. O potenciômetro para controlar, né, esse servo, tá? Então, o potenciômetro, gente, ele, como vocês já tiveram aula, né, eu acho que o ano passado, que vocês já viram, esse potenciômetro aqui, ele determina a potência que libera, né, a energia que vai liberar para algo se mover. Igual se você liga um potenciômetro num LED, né? Porque o LED é a saída de luz,
Então, você determina o quanto de energia vai chegar naquele LED. Daí ele dá mais brilho ou menos brilho, tá? Então, tem a questão da gente fazer os movimentos ou de passar mais energia, menos energia, tá? Que essa é a função do potenciômetro que ele gira aqui, ó. Para ficar fácil entender esse lance de energia, os ventiladores da sala de aula, né? A gente liga, ele dá um estralinho, daí conforme você vai girando, vai dando mais energia, ele fica mais forte. Conforme a gente gira, ele vai ficando mais fraco. Então, eu trabalhei semana passada com uma turminha sobre o potenciômetro. Eu expliquei para eles, ó, basicamente é como se fosse um resistor, só que o resistor ele é um valor fixo. Ali não, ali você tem de 0 a 10K ali de resistência. Ele oscila, né? Faz aquela oscilação. Então, esse aqui é bem legal de trabalhar com eles também. E eles curtem, né? Eu acho que robótica já está ganhando de educação física. Deixa eu pegar cores diferentes aqui para dar certo. Então, aqui, ó, vou conectar o potenciômetro. Eu sempre vou conectar um lado no positivo, tá? Eu uso, gente... Ops. Aqui. Essa linha rosa, sempre eu uso como positivo, tá? Porque ela já vem uma identificaçãozinha aqui. E aqui embaixo eu sempre uso como negativo, a azulzinha, que também vem uma identificaçãozinha aqui do sinal de menos, tá bom? Então, agora eu vou... O do meio, eu vou ligar num pino analógico, tá? Vou ligar aqui no A0. E esse do canto, vou ligar no negativo, que vou pôr essa energia negativa aqui no protoboard. Tá, agora eu preciso levar a energia negativa e positiva para o protoboard. Então, vou pegar um preto aqui no GND. Vou pegar uns 5 volts aqui. Opa, já liguei errado, ó. Gente, eu enxergo... Opa, liguei certo, o preto tá certo, no azul. Eu enxergo muito mal os buraquinhos. E eu sempre conecto tudo errado. Aqui 5, beleza. Então, o potenciômetro, ok, tá? E agora vamos conectar o bonitão do nosso... Ó, vou ligar ele aqui também no negativo. Vou ligar aqui no positivo. E o outro eu vou ligar num pino digital. Vou pôr no 9, porque o 9 ele é uma porta PWM, ajuda bastante, tá? Eu trouxe o código prontinho já. E só vou copiar e colar, porque é para a gente poupar tempo, tá? Esse é do motor sem o potenciômetro, copiei errado. Aqui. Ó, esse é o código com o potenciômetro. Daí a gente determina o potenciômetro, né? Que vai na porta analógica 0, tá? O servo a gente deixou na porta digital 9, e aqui ele vai guardar esse valor, tá? Então, ele guardando esse valor, ele vai de 0 a 1023, e o motor, ele vai girar de 0 a 180, tá? Conforme a gente vai girando o potenciômetro, o motor vai girando também. Vou conectar aqui no Arduino e já vou carregar o código para vocês. Ó, o envio foi concluído. Agora, conforme eu giro aqui, ó, tá?
Tá, digamos que vocês estão fazendo um robô que vocês precisam controlar esse movimento do robô. Daí vocês precisam saber onde é o 0, onde é o 90 e onde é o 180, tá? O potenciômetro, ele vai de 0 a 1023, tá? E aqui a gente consegue regular também o potenciômetro, a gente enxerga ele no motor serial. Vou pegar um segundo código. Isso legal ali, ele vai de 0 a 1023, se você alimentar ele com 5 volts, e se alimentar com ele com 3 volts e pouquinho, aí ele reduz, acho que vai para 500 e uns quebradinhos. Isso. Aí, ali, o seu código ali, aí vai, tipo, de programação para programação. No lugar daquela Depende do função lá, o objetivo. que eu fiz? Isso. Eu fui trabalhar com LED, com o potenciômetro, eles aumentar, diminuir o brilho, e ainda Isso. usando o Arduino. E aí eles quebram a cabeça, não, mas professor, o potenciômetro vai de 0 a 1000 e pouquinho. Como que a gente vai se o LED sai de 0 a 255? Eu falei, vocês podem pegar o valor e põe lá, divide por 4. Você já vai ter basicamente o valor que vocês precisam. Isso. É uma coisa a se trabalhar também. E você vê, como se fala? É lógica, né? Esse cálculo que faz. Daí, quando a gente joga isso para eles, daí eles têm que quebrar a cabeça um pouquinho para poder entender esse lance também. E aqui a gente consegue enxergar o potenciômetro, só porque eu coloquei o serial begin. Tá bom? Toda a programação é igual. Eu só coloquei para ler lá no serial, para a gente poder perceber o que está acontecendo. O potenciômetro agora está em 316. Mas conforme eu vou girando, para a direita eu diminuo. Para a esquerda eu vou aumentando, tá? Eu vou pôr aqui para vocês. Para a direita eu vou diminuindo. E para a esquerda eu vou aumentando. E aí, se algum professor ligar e for ao contrário, é só a regrinha que o primeiro pino tem que ser positivo e o terceiro pino negativo. Se você inverter, ligar negativo primeiro e depois positivo, ele funciona ao contrário. Tem isso também. Sabe o que eu conectei ao contrário? Aquele teclado de membrana. Tudo que eu apertava parecia as letras diferentes. Mas, filezinho esse, né? Bem mamão com açúcar. E tem um que eu quero mostrar para vocês que eu fiz também. Eu vou jogar o código aqui só para adiantar o serviço. Mas eu quero mostrar isso aqui para vocês. Cadê? Aqui. Fiz um transferidor, gente. Deixa eu desconectar uns negócios aqui. Agora eu só preciso do Arduino. Eu fiz eu fiz um transferidor, tá? Porque tem como a gente colocar igual esse código vai ser muito útil, só o código, não essa montagem. Esse código ele vai ser muito útil para quando a gente for montar o braço robótico, porque a gente digita qual o ângulo que a gente quer e o motor ele determina o ângulo, tá? Então aqui é um jeito fácil da gente ver que daí vai de 0 a 180. Eu coloquei o motor servo dentro de uma tampa de papelão, tá vendo? Eu só recortei e colei imprimi como que chama? O transferidor e colei, tá? Para ter uma flecha, isso aqui é palito de sorvete, tá? Que eu cortei, pintei, e como eu fiz um furinho com a furadeira, de tanto eu colocar e tirar, ele já deu uma esgarçadinha. Hoje eu cortei um pedacinho de flanela e coloquei aqui para ver se ele dá uma firmadinha, tá? É só mais um jeito de fazer e tal. Aqui poderia ser um velocímetro, tá? De carro, e você trabalhar com potenciômetro, esse giro
que daí você vai colocar mais potência, ele aumenta a velocidade, menos potência, ele diminui a velocidade. Dá para fazer esse mesmo trabalho com potenciômetro. Mas eu fiz o código para a gente digitar o grau e a seta ir para aquele grau, tá bom? Então, eu só vou conectar aqui. Deixa eu pegar 3 jumperzinhos. Esse é bem facinho de fazer. Isso aí é legal, do velocímetro foi uma boa ideia, fazer uma leitura ali com o sensor e trazer no painelzinho. Com potenciômetro, super vai rolar, eles vão curtir pra caramba. E daí eles viajam, sabe? Na criatividade. Então, dá para fazer bastante coisa. A primeira ideia que eu tive foi o transferidor, daí acabei... É por conta do código, que eu quero que vocês aprendam a como determinar qual ângulo, né? O motor vai girar. Deixa eu mostrar o código para vocês aqui. Deixa eu fechar esse monitor aqui e dar uma baixadinha aqui, ó. Tá? Então, aqui é só porque a gente coloca o ângulo no monitor serial e o servo se mexe. O pino 9 vai ser um servo só. Você pode colocar mais de um servo na programação, porque daí você já calibra todos ao mesmo tempo, tá? Mas como esse brinquedinho é um só, daí eu coloquei o serial para a gente poder ver. E é para... O serial ele vai avaliar se é maior que 0, tá? E ele vai determinar o grau com essa função aqui, ó. Tá? Daí ele vai escrever ali o grau e o ângulo e vai dar um delayzinho. Vou jogar ali dentro. É que eu não consigo... Ai, cadê? O que eu fiz? Claro! Antes de tudo, gente, vocês devem conectar o Arduino no computador. Senão não vai fungar mesmo. Então, ó, a placa vem com a porta 3 aqui e vocês jogam o código. O envio foi concluído. Abram o monitor serial. Daí, ó, ângulo 0, tá vendo? Eu vou mostrar aqui para vocês. Ops. Ó, ângulo 0. Daí, vou voltar aqui. Vou colocar um ângulo 70. Eu tenho que ser rápida. Ele voltou. Que ódio. Deixa eu ver. Vou colocar para cá. Aí eu vou colocar 70 de novo. Olha lá, ó. Tá vendo? Veio 70. Agora eu vou pôr 120. 180. Viu? Então, assim, fica bem bacana. Dá para fazer assim, ó, para vocês verem os dois ao mesmo tempo. 90. 110 agora. 130. 170. Então, aqui a gente consegue dar uma calibrada, tá? Então, a gente pode colocar ele só para ir, não precisa voltar, né? Só vai e fica, porque daí a gente consegue determinar o grau bem certinho. Esse é bem bacana de fazer também. Deixa eu... Dúvidas, galera? Alguém gostaria de perguntar algo? Ou de compartilhar algo? Professora, então, no caso, esse negócio do ângulo que você está falando, a gente consegue usar para fazer o braço robótico, que eu já ouvi falar sobre isso, só que eu não... Agora que eu voltei a estudar essa parte, sabe? Eu não estava nos grupos. Mas seria isso, então. Isso, deixa eu te mostrar uma coisa. É que lá no braço robótico,
vai pedir para que um esteja em 90 graus. Como que você vai saber cadê o 90 graus daqui? Né? Eu vou compartilhar, tá? Só um pouquinho. Então, esse aí você tem que... O primeiro que monta dá um pouquinho de trabalho, porque às vezes você vai montar e aí a hora da programação, o servo já está no final de curso, aí você tem que... Aí, dependendo do que você vai trocar, você tem que desmontar tudo de novo. É um saco, e eu tive que desmontar, e é uma dor de cabeça terrível, tá? Ó, digamos assim, a gente vai colocar ele lá na aula, vai pedir um ângulo de 90 graus, e a gente não sabe o que é 90 graus. Daí a gente vai usar aquela programação que a gente estava mexendo agora, a gente digita 90, ele vai parar, certo? Daí sim, você vem e coloca o bracinho. E eu coloquei virado para cá, tá? Mas daí você coloca o bracinho, que daí você sabe que aqui tá 90. Digamos que tenha pedido lá, sei lá, 120 graus, e você precisa dessa posição do bracinho, ó. Tá? Mesmo 90 graus, mas daí você determina a posição do bracinho para poder... Porque aqui a gente vai pôr parafusos para prender no braço, tá? Então, entendi. Porque daí a gente determina o lado que vai estar o 90. Por isso que a gente coloca ele para girar, depois coloca essas hastes, ou bracinho, não sei como um nome melhor para dar. Daí sim a gente consegue, a gente prende aqui para não escapar, né? E não pode apertar, tá, gente? É só para segurar mesmo. Não pode apertar, porque senão você faz, você prende ele que ele não consegue girar, tá? E daí depois a gente, aqui também tem vários furos, ó. Isso aqui a gente vai pôr parafusos para poder prender no braço robótico, tá? Eu vou montar um com vocês, tá? Daí, ó, se a gente gira, para a gente determinar o ângulo, na hora que a gente engata lá, que a gente olha no monitor, tá um ângulo totalmente diferente, não tá os 90 que a gente precisava, tá bom? Mas eu vou trabalhar isso com vocês ainda, que nós vamos montar o braço, tá? Dúvidas? Professor, ali no monitor serial, qual que é a velocidade que você deixou para ver ali o ângulo? Ou não precisa? Então, aqui ficou sempre no ângulo 0, para a gente poder digitar e ele ir para o ângulo para qual a gente quer. Mas no caso... balde? Aquele balde, ele é 96? 96? Qual é o valor que tá, que eu não estou enxergando? Aqui, você fala? Aqui é o serial pequeno. Não, no monitor serial, ali embaixo. Aqui tá 0, ângulo 0. No lado direito, bem ali. Ah, tá. 9.600, sempre. 9.600, tá. 9.600, porque é esse serial que a gente usa aqui, ó, que a gente digita aqui o 9.600 e coloca aqui 9.600 também, se não tiver. E deixa para nova linha, para que ele venha uma linha embaixo da outra. Se a gente deixar sem final de linha, ele vai fazer assim, ó. Tá? Daí a gente coloca nova linha, e porque daí ele vai colocar uma embaixo da outra. Entendi. Tá? Vou pôr a chamada para vocês. Aqui. Vocês me respondam, por favorzinho. Tá? Eu sei que... Deixa eu parar a apresentação. Eu tenho uma ferramenta que grava vocês aqui, né? Que identifica quanto tempo vocês ficaram online ou quanto tempo com a câmera e tal. Mas o Forms também é imprescindível, tá? Terminando a aula, eu vou atualizar lá o Class, tá? Vou deixar as aulas que a gente utilizou e vou colocar esses códigos que eu mostrei para vocês, tá bom? Vou tirar uma foto também do transferidor para deixar lá, se alguém quiser, só como ideia para fazer qualquer outra coisa, tá bom? Precisam de mais algo? Alguém gostaria de perguntar? Recados, dia 15 de agosto, é feriado em Umuarama, então não temos encontro, tá?
temos encontro depois, dia 22. Fechado? Então, vocês vão ter 15 dias aí de sossego, ó. Tá? E me façam a tarefa do CLES para a gente compensar. Tá bom? Tudo Não bem. esqueçam. Então, um grande beijo. Pode falar, William. Só uma dúvida, professora, coloca a gravação lá também, né? Vou pôr. Para a gente testar depois? Pode deixar. Obrigado. Nada, imagina, gente. Ó, um beijão. Fiquem com Deus. Obrigadão pela participação aí, tá? E até dia Tchau, 22, pessoal. se Deus quiser. Até. Até, tchau, tchau. Tem que ter alguma saída nessa questão.